Vamos então a um último pensador empirista. A gente vai falar um pouco sobre David Hume. Hume, ele nasceu em 1711 e morreu em 1776. Ele nasceu em Edimburgo, na Escócia. Edimburgo. E ele é, claro, como todos os demais, né? Se nós estivéssemos no pensamento grego, diríamos que ele é um bem-nascido. Estamos no período, então, moderno. Vamos dizer que ele é filho de burguês, literalmente, acerca da origem do termo burguês do período medieval. Ele estudou filosofia, estudou direito e comércio. Ele acabou ocupando importante posição na diplomacia inglesa. Acabou realizando diversas viagens pelos países europeus, como França, Áustria. Ele acabou estabelecendo contato com grandes pensadores da época, entre eles Adam Smith e principalmente um personagem que ele foi amigo e acabaram morando juntos, que é um pensador francês chamado Jean-Jacques Rousseau. Embora ele tenha vivido em um ambiente caracterizado pela religiosidade, Hume era ateu. E, curiosamente, talvez justamente por seu estudo acentuado, o seu sexismo acentuado, vamos dizer assim, o espírito investigador, ele escreveu um livro chamado A História Natural da Religião no ano de 1757. E foi considerada por alguns estudiosos como a primeira obra científica sobre a sociologia da religião, embora ele fosse ateu, né? Confessadamente ateu. Na obra A Investigação acerca do Entendimento Humano, Hume vai formular uma outra teoria empirista. Então ele vai dividir, primeiramente, tudo aquilo que a gente percebe de uma certa forma, dois temas. Primeiro são as impressões. As impressões referem-se aos dados fornecidos pelos sentidos, como as impressões visuais, auditivas, táteis, paladares, né? Olfativas. E uma segunda são as ideias. Impressões e as ideias. As ideias referem-se às representações mentais, ou seja, memória, imaginação, criatividade, etc. Essas representações mentais, elas são derivadas das impressões. Ou seja, toda ideia é uma reapresentação de alguma impressão. Essa representação pode possuir, de uma certa forma, diferentes graus de fidelidade. Ou seja, claro, e alguém que nunca teve uma impressão visual, por exemplo, um século de nascença, por exemplo, jamais poderá ter uma ideia de cor, né? Você pode falar para ele que é azul, amarelo, cor de rosa, cor de burro, quanto foge, que ele jamais vai conseguir ter essa percepção. Por quê? Porque ele não teve essa impressão visual, ele não vai conseguir distinguir acerca das cores, porque não teve um contato com essa cor derivado da impressão visual que pudesse, de uma certa forma, produzir uma ideia acerca dessa impressão, né? Então ele não poderia nem ter uma ideia, ainda que pouco fiel à ideia de cores, né? Vamos dizer assim. Então, são impressões e ideias. Impressões referem-se aos dados fornecidos pelos sentidos e as ideias referem-se às representações mentais derivadas dessas impressões. E assim, de uma certa forma, resume-se a perspectiva empirista, essa teoria empirista de David Hume. David Hume também vai fazer uma séria crítica à indução, né? O que seria a indução? A indução, ou de uma certa forma, o raciocínio indutivo, ele vai do particular para o geral, né? Ou seja, as conclusões indutivas são produzidas assim pelo seguinte processo mental. Toda a produção de conclusões indutivas passam por esse processo. Qual? Primeiro,
parte das percepções repetidas que nos chegam através da experiência sensorial, e assim, ou seja, partindo dessas percepções repetidas, a gente salta para uma conclusão geral, do qual não temos a experiência sensorial, mas nós fazemos um processo lógico indutivo, né? Ou seja, Hume vai argumentar que a conclusão indutiva, por maior que seja o número de percepções repetidas do mesmo fato, não possui fundamento lógico, né? Por exemplo, qual que é esse processo mental de conclusão indutiva? Então, se nós estivéssemos acompanhando o nascer do sol todos os dias, né? Passamos olhando o nascer do sol os últimos 10 anos. Nós percebemos que todos os dias, impreterivelmente, o sol nasceu. Qual é a conclusão lógica em razão dessa experiência sensorial da visualização do nascimento do sol diário? A conclusão é indutiva. Logo, se os últimos 10 anos o sol nasceu, amanhã é certo que o sol vai nascer, né? Essa é a conclusão indutiva que recebe profundamente uma crítica de David Hume. Ou seja, essa conclusão indutiva, por maior que seja o número de percepções repetitivas do mesmo fato, ela não possui um fundamento lógico, será sempre um salto de um raciocínio impulsionado pela crença ou pelo hábito, ou seja, devido às reiteradas percepções de um fato, o que nos leva, claro, a confiar que aquilo vai se repetir amanhã, assim como se repetiu até hoje. Por exemplo, como falei, a gente acredita que o sol vai nascer amanhã, porque até hoje ele sempre nasceu, nunca deixou de nascer. Então a conclusão lógica que nós chegamos é de que amanhã com certeza ele nascerá. Só que em termos lógicos, o que Hume vai falar é que nada pode garantir essa certeza, né? Para Hume, somente o raciocínio dedutivo utilizado na matemática é que vai fundamentar uma lógica racional. Uma frase de David Hume no livro Investigação acerca do entendimento humano, na página 77, vai falar o seguinte: as proposições desse gênero podem descobrir-se pela simples operação do pensamento e não dependem de algo existente em alguma parte do universo. Embora nunca tenha havido na natureza um círculo ou um triângulo, as verdades demonstradas por Euclides conservarão sempre sua certeza e evidência, né? Ou seja, eu só posso chegar à conclusão, no sentido do raciocínio dedutivo, utilizando a matemática, né? Seria uma lógica racional, né? Embora a gente não perceba na natureza um círculo ou um triângulo, é certo de que matematicamente isso pode ser provado, né? Porque é um raciocínio dedutivo que nos leva a uma conclusão, diferente daquela conclusão indutiva que, em termos lógicos, nada garante certezas dos quais fogem à nossa concepção. David Hume também deixou um legado epistemológico, né? Qual seria esse legado? Ao questionar a validade lógica do raciocínio indutivo, a obra de Hume legou um importante problema para os teóricos do conhecimento, né, os epistemologistas que viriam posterior a ele. Ou seja, o que ele vai perguntar, né? Nós poderíamos dizer assim: é ou não possível partir de experiências particulares para chegar a conclusões gerais representadas pelas leis científicas, né? Então, nós estamos falando cientificamente, né? É possível, então, partir de experiências particulares para chegar a conclusões gerais representadas pelas leis científicas, né? Enquanto o senso comum acredita que, por meio de observações repetidas, como é o caso do Sol, realizadas no passado, podemos justificar as expectativas futuras, Hume sustenta que a repetição de um fato não nos permite concluir, em termos lógicos, que ele continuará a se repetir da mesma forma indefinidamente. Nesse sentido, Hume revelou um sexismo teórico, pois para ele o conhecimento científico, que ostenta a bandeira da mais pura racionalidade, também está ancorado em bases não racionais, como a crença e o hábito intelectual. O que isso significa?
Isso significa que, desconfiando das posições arraigadas pela força do hábito, o cientista, para Hume, deveria apresentar suas teses como probabilidades e não como até então era apresentado, porque dentro do contexto dele, as certezas científicas eram apresentadas como certezas irrefutáveis. O que ele está falando é o seguinte: uma vez que pela lógica você fala que tal fato pode se repetir, mas não há nada que comprove ou afirme que amanhã esse fato poderá se repetir, então é mais fácil você apresentar a sua tese como uma probabilidade, né? Essa atitude epistemológica, de uma certa forma estendida ao convívio social, acaba tornando os indivíduos mais tolerantes, democráticos e abertos, né? É mais simples nós dialogarmos quando nós não apresentamos certezas irrefutáveis, é mais simples nós conseguimos dialogar quando nós afirmamos as nossas teses ou apresentamos as nossas teses como simples probabilidades, né? Nós não acabamos não passando por problemas de relação e questionamento, dúvidas e conflitos a respeito do pensamento, certo?